Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos dar continuidade à série de vídeos sobre lógica proposicional e nesse vídeo nós falaremos de novo sobre dedução natural, porém agora sobre provas hipotéticas. Então no vídeo anterior nós falamos sobre provas diretas, o método direto de prova, e hoje nós vamos falar sobre provas hipotéticas, que também são um método direto, mas é um pouquinho diferenciado, ele vai ter aí uma coisinha a mais. E essas provas hipotéticas elas vão ser muito importantes porque são elas que permitem o método de prova indireto, que vai ser o que eu vou falar no próximo vídeo, tá? Mas então, o que significa prova hipotética? Eu acho que a maneira mais fácil de entender isso daqui é dando um exemplo. Suponha o seguinte argumento: a gente tem que P implica em Q, Q implica em R, e disso daqui, usando aquela regra de silogismo hipotético, a gente consegue concluir que P implica em R. Beleza? A gente tem aquela regra derivada e a gente consegue concluir isso. Mas como é que a gente poderia concluir isso sem usar aquela regra derivada de silogismo hipotético? Bem, para isso a gente precisa disso daqui, de provas hipotéticas. E a gente vai precisar então de uma regra de inferência que se chama regra de prova condicional, tá? Que eu tinha chamado aqui de RPC. Tá? E o que essa regra nos diz? Ela nos diz que se a gente tem uma determinada fórmula alfa e a gente consegue derivar a partir de alfa, a gente consegue derivar beta, então a gente pode fechar essa derivação aqui e concluir que alfa implica em beta. Beleza? Então é isso que a gente vai fazer aqui. Eu vou primeiro fazer o argumento. Tá boa a contagem aqui. Eu vou primeiro fazer o argumento e depois eu explico como que ele é feito, tá? Como que são as estratégias e tudo mais. Então, a primeira, claro, isso aqui são premissas, esqueci de botar. E a primeira coisa que a gente faz, então, é assumir que P é verdadeiro, tá? Por hipótese. Então, isso aqui é uma premissa hipotética, tá? Vou colocar um IP aqui do lado, você pode escrever hipótese ou só um H. Eu vou botar isso aqui para a gente saber que isso é uma premissa hipotética. Mas, eu não precisaria, porque aqui, como a gente vê, eu coloquei uma barra vertical antes, tá vendo? Sempre que a gente tiver uma barra vertical antes de uma fórmula, se essa fórmula for a primeira fórmula que aparece depois dessa barra vertical, aqui no caso se tivesse uma fórmula φ, essa daqui seria a segunda, aqui seria a terceira, e assim por diante. Então, quando a gente tem uma fórmula que é a primeira depois da barra vertical, a gente sabe que ela é uma premissa hipotética, tá? E tudo que seguir dela vai valer apenas dentro dessa hipótese, tá? Então, a gente assumindo que P é verdadeiro, o que a gente consegue concluir? É o que a gente vai ver agora. Porque olha só, se P é verdadeiro, então a gente consegue, entre 3 e 1, usar modus ponens e concluir que Q é verdadeiro. Então você vê que a derivação aqui é feita normal, a gente pode aplicar a regra de inferência entre fórmulas que estão dentro da hipótese e fórmulas que estão fora, como foi feito aqui agora. E no caso aqui a gente concluiu o Q. Tá? Então a gente usou 3 e 1, eu vou marcar aqui. E agora, entre 4 e 2, a gente pode aplicar modus ponens de novo e concluir que R. Beleza? Temos isso aqui então. E agora, olha só, quando a gente assumiu aqui que P é verdadeiro, o que se seguiu disso? É só a gente ver o que está, qual é a última fórmula da nossa derivação hipotética aqui, no caso é R. Então, se a gente aplicar essa regra por condicional aqui, regra de prova condicional, a gente vai ter então que P implica em R. Então a gente pode fechar essa hipótese aqui, tá? Eu geralmente coloco um tracinho aqui para indicar que fechou, tá? Isso aqui é mais uma questão estética, uma preferência minha. A gente fecha então essa hipótese e a gente conclui aqui que P implica em R. E como que a gente concluiu isso? Usando essa regra de prova por condicional. E como é que a gente vai indicar isso daqui? Bem, a gente vai colocar primeiro o número da linha em que a nossa hipótese está, no caso aqui é a linha 3, e vai colocar um traço, tá? Não é uma vírgula, a gente coloca um traço e coloca o número da linha em que a nossa hipótese fechou, que no caso aqui foi no 5, tá? Então de 3 para 5 usando RPC, tá? Então essa daqui é a conclusão. Como eu falei antes, se a gente usasse só o silogismo hipotético, então com uma linha, a partir dessas duas premissas aqui iniciais, a gente já conseguiria inferir imediatamente que P implica em R, tá? Mas como a gente não está postulando essa regra aqui, eu mostrei como fazer essa dedução usando essa regra de prova condicional, tá? Que vai ser muito importante para a gente. Beleza? Então eu vou dar aqui mais alguns exemplos. Temos então esse argumento aqui, Primeira premissa, P implica em não Q. Segunda premissa, Q ou R. E a gente quer concluir isso que está aqui nesses
colchetes. Como concluiríamos isso? Bem, a gente precisa usar, na verdade não precisa, nesse exemplo aqui não precisa disso, mas eu vou mostrar aqui como que a gente resolve isso usando uma prova condicional, tá? Tenta fazer aqui esse exemplo sem usar essa prova condicional. Tenta aí fazer. Se você não conseguir, põe no comentário que eu mostro aí como é que faz, tá? Eu não vou dizer aqui como é que faz nesse vídeo e nem no próximo, mas tenta aí fazer. Mas é o seguinte, então, vamos lá. A gente precisa aqui, nesse caso, como a gente vê aqui na conclusão, ela é uma implicação, né? O conectivo aqui só tem um, é uma implicação. Então, a gente precisa provar que essa implicação é verdadeira. Como que a gente faz isso? A maneira mais natural de fazer é a gente assumir o antecedente dela, que no caso aqui é P, e a gente precisa usar a regra de inferência, né? De maneira que a partir dessa hipótese de que P é verdadeiro, a gente consegue concluir, no caso aqui, que R é verdadeiro. E aí, usando a regra de prova condicional, a gente conclui que P implica em R. Tá? Então é isso que a gente vai fazer aqui. Vamos assumir aqui que P é verdadeiro, por hipótese, tá? Então, se P é verdadeiro por hipótese, a gente conclui que não Q, né? Usando o modus ponens entre 3 e 1, a gente conclui não Q. E se a gente tem não Q, né? Aqui a gente usou então 3 e 1. Se a gente tem não Q aqui no 4 e a 2 nos diz Q ou R, então usando o silogismo disjuntivo entre 4 e 2, a gente pode concluir que R. Beleza? Então, conseguimos o que a gente queria, né? Justamente, a gente assumiu que P é verdadeiro por hipótese, a gente fez aqui duas inferências e concluímos que R é verdadeiro se P for verdadeiro. Então, a gente fecha aqui, a nossa hipótese e a gente conclui, então, que se P é verdadeiro, então R é verdadeiro. Como que a gente concluiu isso daqui? Usando a regra, né, de prova condicional entre 3 e 5. Beleza? Então, fechou aqui. E essa aqui é a nossa prova, beleza? Temos esse exemplo aqui, então. É um exemplo de uma só premissa, né? Que é essa daqui. E a conclusão é que implica que P implica em R. Tá? Então essa daqui é a hipótese, na verdade é a premissa inicial, né? E a gente vai ter que concluir aquilo dali. Como a gente não tem nenhuma outra premissa, não tem como a gente usar regras de inferência, né? Isso aqui, bem, na verdade a gente poderia usar, sei lá, uma contraposição aqui para tentar inferir outra coisa, mas não vai ser útil pra gente aqui. Tá? Então a gente vai ter que usar aí um raciocínio de prova por hipótese. E olha só, o que a gente quer provar aqui de novo é um condicional, tá? Repara, de novo, que essa regra de prova condicional aqui, ela funciona como uma introdução, né, do conectivo de implicação. Então, a maneira mais natural de a gente provar que essa implicação aqui é verdadeira é a gente assumir que o antecedente é verdadeiro e a gente derivar disso que o consequente é verdadeiro. Tá? Então a gente, aplicando aquela regra, a gente provaria que esse condicional todo aqui é verdadeiro. Então é isso que a gente vai fazer. Vamos primeiro aqui assumir que Q é verdadeiro por hipótese. Legal, mas se a gente tem que Q é verdadeiro, não dá para fazer muita coisa ainda, né? Assim, se Q é verdadeiro, então a gente poderia provar, né, a partir disso que R também é verdadeiro. Mas a gente não pode fazer isso porque esse condicional aqui está subordinado ao P, né? Então, se P for verdadeiro, então isso aqui vai ser verdadeiro. Então o que a gente precisa agora é que P seja verdadeiro. Então é o que a gente vai fazer, a gente vai assumir aqui, e aqui você vê então que é uma hipótese dentro da outra, tá? A gente vai assumir que P é verdadeiro por hipótese também. Beleza? Então temos aqui duas hipóteses, uma dentro da outra, não tem problema nenhum com isso. Agora que a gente tem que P é verdadeiro, por hipótese, a gente pode concluir, usando o modus ponens entre 3 e 1, a gente pode concluir esse condicional aqui, que é Q implica em R. Nós temos aqui agora então que Q implica em R. A gente pode usar modus ponens de novo agora entre 4 e 2 para concluir disso daqui R. Beleza? E agora, olha só, quando a gente assumiu aqui primeiro que P era verdadeiro, a gente conseguiu concluir que R é verdadeiro. Então a gente pode fechar aqui essa hipótese e usar a regra de prova condicional para concluir que quando P é verdadeiro, R também é verdadeiro. E a gente conclui isso usando a regra de prova condicional entre 3 e 5, tá? Então 3 traço 5, tá? Aqui a gente usa um traço, não uma vírgula, para mostrar que essa regra se aplicou nessa dedução toda aqui, beleza? Então, regra de prova condicional. E agora nós temos que, quando a gente assumiu, bem, aqui agora essa hipótese aqui, né, que começou aqui no 3, ela fechou aqui no 5, tá?
Isso aqui morreu então. E agora a gente assumiu. A gente vê aqui que quando a gente assumiu que Q é verdadeiro, a gente conseguiu concluir que P implica em R. Então a gente pode fechar essa outra hipótese e usar de novo a regra de prova condicional para concluir que quando Q é verdadeiro, nós temos que P implica em R. Beleza? Aqui usamos de 3 a 5 e aqui usamos de 2 a 6. Usamos todas as premissas e concluímos o que a gente queria. Tá? Que Q implica que P implica em R. Tá? Isso aqui, é claro, a partir dessa premissa aqui. Tá? Então, é isso daí. Isso aqui foi mais um exemplo então de prova por hipótese. Tá? E você vê que sempre que a gente usa essa regra de prova condicional, o resultado é uma implicação. Tá? Não necessariamente o antecedente é verdadeiro. Tá? Você vê aqui que a gente tomou o Q como hipótese, né? E depois o P. A gente apenas assume momentaneamente que eles são verdadeiros para ver o que se segue disso. Tá? Aquilo que se segue disso, a gente consegue usar essa regra, né, de prova condicional para concluir uma coisa que de fato é verdadeira. Tá? Essa implicação aqui de fato é verdadeira, dentro dessa hipótese no caso. Né? Mas essa daqui é uma implicação verdadeira que se segue dessa premissa. Tá? Então, a verdade dessas premissas hipotéticas aqui é meramente momentânea, tá? É hipotética, como o nome diz. Então a gente pode hipotetizar casos mesmo que a gente sabe que não são verdadeiros, né? Por exemplo aqui, olha só. Vamos considerar essa proposição aqui. P viaja mais rápido que a luz, lembrando aqui tá, que P é um corpo com massa. Tá? É um corpo com massa. Então essa aqui é a proposição A. Agora vamos supor que a gente tem aqui um sistema de física, né, com várias equações e a gente assume por hipótese, tá? A gente assume por hipótese que A é verdadeiro. A gente não sabe se isso é verdadeiro ou falso, a gente apenas assume que é verdadeiro. Disso daqui a gente consegue, no caso aqui teriam outras proposições, né, B, C, D, que eu não estou colocando aqui, que são proposições da física que a gente já sabe que são verdadeiras. Tá? A gente conseguiria aqui fazer várias deduções, de maneira que a gente chegasse a uma determinada fórmula, sei lá, D, por exemplo, que significa o seguinte: energia infinita é gasta para mover P. Tá? Essa aqui é a proposição D, e a gente concluiu ela a partir dessa hipótese. Então, usando a regra de prova condicional, a gente conclui que A implica em D. Só que isso aqui então quer dizer que se um determinado corpo viaja mais rápido que a luz, então a energia infinita é gasta para mover esse corpo. Só que a gente sabe que no nosso universo não existe energia infinita. Então D aqui vai ser falso. Energia infinita não é gasta para mover P porque não existe energia infinita. Então isso quer dizer que não D é o caso. Tá? Só que se não D é o caso e A implica em D, então usando o modo Solas a gente pode concluir que não há. Então isso aqui significa que não é o caso que P viaja mais rápido que a luz, sendo P um corpo qualquer com massa. Então isso aqui seria um exemplo, né, de um argumento. Claro que está faltando um monte de premissas aqui no meio, premissas matemáticas inclusive, né, com os cálculos que fundamentam aí essa ideia, mas seria um exemplo de um argumento que mostra que é impossível que uma coisa viaje mais rápido que a luz. E isso aqui na verdade já é meio que um spoiler aí, né, para o próximo vídeo, porque isso aqui é o método de prova indireta. Tá? Porque a gente assumiu que uma determinada proposição é verdadeira e a gente acabou concluindo a negação dela, tá? Mas eu vou explicar isso aqui melhor no próximo vídeo, beleza? Mas então esse daí é um exemplo e eu vou dar aqui só para finalizar mais um exemplo. Temos então essa fórmula aqui. Como que a gente provaria que essa fórmula é válida? Bem, a gente precisa de premissas, né? Aparentemente a gente precisa porque não tem como a gente aplicar uma regra de inferência no nada, no vazio, né? A gente precisa de pelo menos uma premissa. Só que a gente não tem, né? Eu estou dizendo que essa fórmula aqui é válida, é uma fórmula sintaticamente válida, né? Ela é um teorema do nosso sistema. E lembrando aqui que esse símbolo significa então um símbolo de dedução, né? Se a gente tem aqui um conjunto delta de fórmulas, isso aqui quer dizer que essa fórmula aqui é dedutível a partir do conjunto delta. Tá? E se eu não coloco nada, eu estou na verdade dizendo que isso aqui é o conjunto vazio. Tá? Então essa fórmula é dedutível a partir de um conjunto vazio de premissas. Mas como que isso é possível se a gente não tem axiomas no nosso sistema? Isso é possível porque a gente vai usar o método de prova condicional, hipotética, né? Que é o seguinte: a gente vai admitir aqui uma premissa hipotética. E qual vai ser essa premissa? Bem, se você se lembra do que a gente fez antes, você vai ver então que isso aqui é um condicional. E para a gente provar um condicional, a gente assume o antecedente dele como verdadeiro
e tenta derivar o consequente, né? Então, isso aqui é uma hipótese. Então, já aqui no começo eu vou colocar essa barra, tá? Porque é uma hipótese. Legal, a gente tem então que A é verdadeiro. Só que se A é verdadeiro, isso aqui não dá para fazer nada ainda, né? Esquece essa parte aqui de cima, a gente não pode usar essa fórmula de cima, a gente só pode olhar para ela e ver que é ela que a gente quer concluir. Então a gente precisa construir essa prova aqui embaixo. O que a gente faz agora? Bem, vamos assumir que B é verdadeiro, né? Porque a gente precisa provar agora que esse consequente aqui é verdadeiro. Só que esse consequente, por si só, já é um condicional também. Então vamos assumir que o antecedente desse condicional, que no caso aqui é B, é verdadeiro por hipótese. Temos então aqui duas hipóteses, né? Uma depois da outra. E agora a gente vai ter que fazer o seguinte. Como eu disse aqui no começo que A é verdadeiro por hipótese, se A é verdadeiro e ele já apareceu antes, a gente pode repetir ele em qualquer lugar da nossa prova, né? No caso aqui, na verdade, em qualquer lugar dentro dessa primeira barra vertical aqui, tá? Dentro dessa hipótese. Então vamos repetir ele aqui embaixo, tá? Isso aqui se chama a regra da reiteração, tá? Eu não falei ela nos vídeos sobre regra de diferença porque é uma regra meio boba, né? Se a gente sabe que uma proposição é verdadeira e ela já foi usada antes, a gente pode repetir ela em qualquer lugar, tá? Da nossa prova. No caso aqui, como é uma premissa hipotética, a gente pode repetir em qualquer lugar dentro da hipótese, tá? Muito importante isso aqui. Se a nossa hipótese fechasse aqui, você não poderia pegar e colocar A aqui embaixo, tá? Isso aqui estaria errado, beleza? Então, dentro da hipótese, você pode usar ela em qualquer lugar. Então, a gente repete o A aqui, tá? E a regra da reiteração. Agora, olha só. Quando a gente assumiu que B é verdadeiro, a gente pode concluir que A é verdadeiro, mesmo que essa conclusão não tenha sido direto do B, tá? Você vê aqui que ela foi concluída a partir do 1, que na verdade é só uma repetição, mas é só você pensar, né? Se a gente está assumindo que o A é verdadeiro, então quando a gente assume que o B é verdadeiro, a gente pode fechar essa hipótese aqui, né? A gente repete, né, que o A é verdadeiro e a gente conclui usando a regra de prova condicional que B implica em A. Isso aqui é um pouco evidente, né? Se você se lembrar da tabela verdade da implicação, a gente tem que, se o consequente é verdadeiro, tanto faz o antecedente, ele pode ser verdadeiro ou falso, que o nosso condicional já vai ser verdadeiro, né? E como por hipótese aqui, a gente disse que o A, no caso aqui, é verdadeiro, e o A é o consequente do condicional, a gente tem então que B pode ter qualquer valor verdade. Se B pode ter qualquer valor verdade, ele pode ser qualquer proposição, né? Então pode ser o B. Então a gente conclui que B implica em A, usando a regra de prova condicional entre 2 e 3. Beleza? E agora, para finalizar, a gente fecha então, essa aqui é o passo 4, né? A gente fecha essa primeira hipótese que a gente tinha feito e a gente conclui o quê? Bem, olha só, quando a gente assumiu que A é verdadeiro, a gente pode concluir que B implica em A. Beleza? Então, essa daqui seria uma justificativa, né? Seria uma prova, entre aspas, desse teorema aqui, que na verdade geralmente é tomado como um axioma, né? Nos sistemas formais mais conhecidos, ele geralmente é tido como um axioma. Então, essa daqui seria uma prova dentro do nosso sistema de dedução natural da validade dessa forma, tanto sintática quanto semântica, né? Ela é uma prova que é válida sintaticamente porque ela é uma consequência do conjunto vazio, né? Ela é uma consequência sintática do conjunto vazio, e ela é semanticamente válida também, porque se você fizer a tabela verdade dela, você vai ver que ela é uma tautologia, tá? Então, esses aí foram os exemplos de hoje, tá? Espero que você tenha entendido como que funciona a prova por condicional. Prova por hipótese, né? Eu fico falando condicional porque eu confundo com o nome dessa regra, né? De regra por condicional. Mas dá na mesma, né? São provas hipotéticas e elas vão ter que usar essa regra aqui, tá? Então, se você tiver qualquer dúvida, por favor, deixe nos comentários. E é isso daí. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!